7h42, quadro check-up no rádio, hoje com o médico veterinário, Dr. Robson Góes. Já tem pergunta aqui, Dr. Robson, daqui a pouco vamos fazer aqui no quadro check-up no rádio, nosso WhatsApp 992053030. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Dando sequência, durante todo esse mês aqui, o nosso tema Outubro Rosa em Cadelas e Gatas. Qual o nosso recado de hoje? Marcos, na semana passada a gente abordou o tema em si, né, que seria a questão do câncer de mama em cadelas e em gata. Hoje é importante a gente também falar para a população, falar para os ouvintes, como é que eu posso identificar, como é que eu posso ver, como é que eu posso perceber que minha cadela ou minha gata está com um nódulo, está com um câncer de mama, né? Então a gente vai abordar um pouco como fazer, não seria o autoexame, porque o autoexame seria o próprio animal fazendo o exame nele, mas é como se fosse o responsável, né? O tutor, o responsável, a pessoa, o proprietário, uma pessoa que quer bem aquele animal, que possa identificar ou que possa fazer o toque, né, nos peitinhos, na glândula mamária dessas cadelas e dessas gatas, e possa perceber alguma alteração e identificar para procurar, sim, o auxílio de um médico veterinário e confirmar esse provável diagnóstico. Então veja só, a cadela e a gata, ela tem duas cadeias mamárias, tá? E nessas cadeias mamárias existe um número de tetas, né? Um número de peitos, um número de glândulas mamárias diferentes. Tem cadelas que podem ter, cadelas e gatas, quando eu estiver falando. Então, tem cadelas e gatas que podem ter 4 tetas em cada cadeia mamária. No caso, teriam 8 glândulas mamárias. Pode ter ímpar, né? Pode ter 7, pode ter 10, pode ter 12, pode ter 14. Isso aí vai depender muito de animal para animal. Não existe um número exato, né, especificado em cadelas e em gatas. Por existir essa variação de raça, essa variação muito grande que existe em cruzamentos. Como é que eu devo identificar? Primeiro, a gente percebe que é mais difícil fazer uma avaliação em animais, como gatas e cadelas, em virtude muitas vezes da gata não gostar de ser acariciada, de sentir cócega, difícil por ter risco dela dar uma mordida, uma azunhada, ter a questão do pelo, né, que também interfere nessa avaliação que você vai fazer. Então a primeira coisa que eu digo para os responsáveis é, primeiro você ter a segurança em si, né, para que não ocorra riscos de acidente em termos de mordedura e em termos de arranhão. Então, ao você se sentir confortável, ao você se sentir seguro em fazer esse exame no animal, você começa a fazer a palpação com o dedo, né? Você vai fazendo de forma circular da parte cranial, quer dizer, da cabeça do animal em direção ao rabo, para você ter uma sequência lógica de palpação. Então começa do lado direito, né? Você começa a palpar as glândulas mamárias ao redor dos peitinhos de um animal, fazendo de forma circular essa palpação, né? Do lado direito cranial, né? Da cabeça até em direção ao rabo. Posteriormente você faz a cadeia mamária do lado esquerdo. Lembrando, Marcos, que qualquer alteração que exista na glândula mamária, seja ela dura, né? Pode ser um carocinho do tamanho de um grão de arroz, por exemplo, né? Palpou ali, tá durinho, aquilo dali já pode ser um nódulo. Ou aquilo ali, tem um aumento de volume, mas é mole. Ele também pode ser, né? Os cânceres de mama, não necessariamente ele é duro. Ele também pode ser molinho, principalmente em gatas, né? Esses cistos, eles também devem ser investigados. Você pode encontrar desde o tamanho de um grãozinho
de arroz, há vários grãozinhos de arroz, como também você pode encontrar tumores de mama que são grandão, né? Tumores de mama que chegam a 10 centímetros, 15 centímetros, que visualmente você já identifica que existe uma alteração na glândula mamária, né? Outra coisa importante que a gente tem de ver: a glândula mamária da minha cadela ou da minha gata está vermelha, não tem nada duro, nem tem nada mole, mas ela inchou e ela está avermelhada, tem uma área de hiperemia, né? Significa dizer ali que tem uma alteração. Pode ser uma mastite? Pode, né? Que seria um processo inflamatório ou infeccioso da glândula mamária. Mas também pode ser já um sinal e um indicativo de uma alteração, né? Que possa ser sugestivo de uma neoplasia. Então, teve qualquer alteração na glândula mamária, em qualquer uma das glândulas mamárias, você já deve procurar imediatamente o auxílio de um médico veterinário para que ele possa fazer os exames necessários e fechar o diagnóstico e ver qual vai ser o tratamento de eleição. Se vai ser cirúrgico, né? Se vai ser através de quimioterapia, que a gente vai abordar esses temas nos programas seguintes. Então, o exame nessas cadelas e nessas gatas, você inicia das glândulas mamárias, né? Da cadeia mamária do lado direito, né? Da cabeça em direção ao rabo, de forma circular, faz uma cadeia mamária direita, posteriormente você faz a cadeia mamária esquerda para ter uma sequência lógica de avaliação. Encontrou alguma alteração, procura um médico veterinário, Marcos. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, né? Quanto tempo de vida tem uma cadela com câncer de mama? Olha, isso aí vai depender muito do que você vai atuar nela. Veja só, Marcos, as cadelas, elas têm diferença de idade por porte, né? E por cuidados. As cadelas pequenas, elas vivem mais, né? Eu até brinco, eu conto no consultório que eu atendi uma cadela com 24 anos de idade, né? E Mas teve câncer de mama? Não tinha câncer de mama. Assim, ela tinha 24 anos de idade. Já as cadelas maiores, de porte grande, elas vivem menos. Eu tenho pacientes, cadelas de porte grande, com 14, 15 anos de idade, né? Agora, quando ela tem câncer de mama, a gente tem de ver se esse câncer ele foi cuidado cedo ou não, né? Foi feito as intervenções cedo, no caso, as cirurgias, por exemplo, de mastectomia regional, ou mastectomia unilateral, mastectomia bilateral. Foi feito o exame de histopatologia para saber se esse câncer era benigno ou maligno, né? Qual o tipo desse câncer? Foi feito, se foi maligno, foi feito quimioterapia para evitar se tem metástase ou não, né? Então são vários fatores que vão levar a questão de sobrevida, né? De longevidade, de tempo de vida que esse animal vai ter pós-diagnóstico de uma neoplasia mamária, de um câncer de mama. Você toca num assunto bem interessante aí, que é essa questão eu não sei se eu posso nem usar esse termo, vida útil de um animal, né? Não sei se o termo correto é esse. Pode ser usado, Marcos. Pronto, vamos usar. Lá. Eu tenho um Cocker Spaniel lá em casa, isso, né? Conheço. E eu pesquisei, inclusive é seu cliente, né? E eu pesquisei de que a vida útil de um Cocker Spaniel é de 12 a 15 anos de idade, né? O meu já está nessa faixa de 12 para lá, né? Eu tenho que me preparar psicologicamente para perder esse animal? Com certeza, Marcos. Aqui a gente aborda, eu acho que há muitos anos a gente vem falando aqui no programa que nós fomos criados, seres humanos, para filho enterrar pai, né? Nós fomos criados, educados, né? Na quantidade de dias, na quantidade de anos que nós temos, a tendência é que os filhos enterrem os pais, né? Enterrem o pai, a mãe. Hoje em dia, como se cria cão e gato como filho, né? Obrigatoriamente pai e mãe vão ter de enterrar filho. E isso daí muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Que, como você fala aí, a vida útil, né? A vida útil de um cão e um gato é bem menor
do que a vida do ser humano. E as pessoas têm de se preparar psicologicamente para uma perda, né? Antigamente, isso aí eu estou falando muito antigamente, os pais, eles davam animais aos filhos na intenção de já preparar os filhos para a morte, né? Era uma forma dele educar os filhos que aquele animal um dia ia morrer e que o filho ia ter de se preparar para a morte, né? Aprender a conviver com a morte. Hoje em dia não, hoje em dia como se cria o cão e o gato como um ente familiar, o conceito está mudando, né? E isso daí também é uma das coisas que hoje o médico veterinário tem de estar bastante preparado para conversar com os responsáveis desses animais, sobre a morte. E isso daí a gente, no dia a dia da clínica, né, passa por essas situações e que muitas vezes a gente tem de dar diagnósticos de doenças que não têm tratamento ou de doenças que não têm cura e que tem de dizer a esses responsáveis que infelizmente esse animal ele vai passar por um período aí de dificuldade e provavelmente ele vai a óbito, e é bastante doloroso também para o profissional médico veterinário, porque ele também sofre, ele passa por esse sofrimento que a família, né, vai ter, ele também passa junto, né? E isso daí a gente no dia a dia da clínica também sente, também sofre com essas mortes desses animais. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Marcos, bom dia. Eu tenho um cachorro da raça Labrador com Rottweiler. Ele tem quase 4 anos, muito lindo. Daí ele solta um líquido verde pelo canal genital dele e gostaria de saber do Dr. Robson o que é que pode ser. Existem umas eu entendo aí que seja um macho, Marcos, que é bastante comum isso daí em machos. Quando é em cadelas, a gente suspeita de uma piometra, né? Mas em machos é comum, existem bactérias oportunistas, que são bactérias que ficam no prepúcio do macho, e nessas situações aí a gente sempre orienta fazer lavagem, né? Vou falar no popular, você arregaça a pinta, né, o pênis do cão, e você faz a limpeza daquela área ali. Pode até utilizar esses sabonetes que são utilizados para higiene íntima de mulher, não tem nenhum problema. Aí você faz aí essa remoção dessas bactérias que estão ali naquela área, dando um asseio, dando uma higiene satisfatória e diminuindo essa quantidade aí de bactérias oportunistas que fica nessa região de prepúcio, entre o prepúcio e o pênis. Tem mais perguntas? Dr. Robson, bom dia. Eu moro no sítio e caminho toda tarde com meu cachorro. Eu queria saber por que toda pedra e toda árvore que ele encontra, ele faz xixi. Durante a caminhada, ele faz xixi várias vezes. Não pode ver uma pedra, não pode ver uma árvore que faz xixi. Isso aí nós chamamos de delimitação de território. Os cães, eles têm uma característica que herdaram dos seus ancestrais, de demarcar o território, de delimitar o território, de dizer a outro animal que naquela área ali quem manda é ele, através da urina. Então ele sai delimitando o seu território, né, marcando ali com pequenas urinadas, dizendo a outro cão que passou pelaquela área, né, que quem manda naquela região ali é ele. Então é uma forma de delimitação de território. Queria saber do Dr. Robson se dá muito tempo, injeção para não dar cria, né? Pode virar câncer, né? Se muito tempo sem dar injeção para dar cria pode virar câncer, ou se der injeção? Eu acho que ela é justamente o contrário, Marcos. Quando você dá muito tempo injeção para não tomar cria, se existe possibilidade de aumentar o risco de câncer de mama. Existe sim. Essas medicações, esses progestágenos, né, que são medicações que se chama de anti-cio, elas estimulam aí células
que se transformam, né, que fazem mutação e que se transformam em câncer. Isso daí existe sim correlação direta em hormônios, né, que essa medicação é um hormônio, nessas medicações hormonais fazerem alteração em células e propiciar o aparecimento de câncer de mama. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Tem uma cachorrinha que ela tem 1 mês. Só que ela tá com uma viciada a comer cal. Fica cavando a parede e comendo cal. Sim, inatora de sandália, não deixa nenhuma. Já tô ficando aperreada. E aí, doutor Robson? Olha, o comer a sandália é preocupante pela questão de corpo estranho. Esse comer sandália é bastante comum em animais que estão em troca dentária, onde ele está caindo os dentes decíduos, né, que são os dentes de leite, e nascendo os dentes definitivos. Isso aí é muito comum acontecer, essa questão de mordedura de objetos. A gente se preocupa com a questão de corpo estranho. Quando está comendo cal em parede, é muito comum isso acontecer em animais que têm deficiência mineral ou vitamínica. A deficiência mineral, principalmente deficiência de fósforo, que dá depravação de apetite, ou animais que estão em quadro, Marcos, de anemia, né? Ou de verminoses severas, onde ele procura, através de estar comendo a parede, uma reposição desses minerais ou de alguma vitamina, mas principalmente minerais. É interessante aí fazer uma avaliação clínica, fazer um hemograma, para identificar se isso daí é de origem, no caso, uma anemia ferropriva, né? Ou se é por alguma deficiência de algum mineral. Através de exames bioquímicos, você pode fazer uma dosagem de fósforo e você prescrever a medicação adequada ou tratar a doença base, né? Muitas vezes o animal está com uma doença do carrapato, desenvolve um quadro de anemia e pode, apesar da anemia do carrapato não ser ferropriva, mas pode aí sim ocasionar outros problemas que necessitam de tratamento mais específico. Tem mais perguntas? Bom dia. Oi, Marcos Dantas, bom dia. Aqui é Girlene da Nova Descoberta. Eu gostaria de saber o que é que a gente dá os gatinhos que ficam gripados. Porque na minha casa a gata deu cria, aí tem um que tá bem magrinho, o bichinho tá gripado. Chega os olhos dele arremelados e ele respirando pela boca. Aí o que dá um gatinho que tá assim, né? E a minha gata também não foi, aparece rouca, mal mia. Não foi, ela aparece assim, rouca. Aí esse gatinho, que a gata deu cria lá em casa, tá gripado. Eu tô vendo a hora passar pros outros. E aí, doutor Robson? Helene, veja só, essa questão aí que você cita, a primeira coisa que você tem de fazer é, pega uma lãzinha de algodão, retira várias vezes ao longo do dia essas secreções que existem ocular e principalmente as secreções nasais, para que você possa fazer com que ele consiga respirar pelas narinas, né? Você pode pegar também soro fisiológico e ficar umedecendo e lavando essas secreções nasais na intenção de aumentar a fluidez, né? Na intenção de eliminar muito essas secreções. O grande problema que existe hoje em felino, né, em geral, que seja filhote ou que seja adulto, é o que nós chamamos de complexo respiratório felino, que são doenças respiratórias, onde a grande dificuldade, inclusive do profissional médico veterinário, é em identificar qual agente está causando esse complexo respiratório felino. Porque pode ser, por exemplo, uma bactéria, uma clamídia, né? Pode ser uma FIV, pode ser uma calicivirose, pode ser um herpes vírus. Então existe presença aí tanto de bactérias, né, como de vírus, e é difícil para o profissional, muitas vezes, mesmo com os exames, fazer a prescrição, seja de imunomodulador, seja de medicação antiviral, seja de antibiótico. Então isso daí, aqui ao vivo, lhe dizendo assim, eu não tenho como lhe dizer qual a medicação específica usar, porque a gente não sabe qual agente está causando esse problema. Então o ideal aí é que seja feita uma avaliação, que seja feito hemograma,
e que seja feito, muitas vezes a gente lança mão até de fazer uma cultura com antibiograma para saber o que é que está ali crescendo e a qual antibiótico, o que esse agente, no caso, se for uma bactéria, a qual ela é sensível para a gente poder medicar de forma adequada. Doutor Robson, minha cachorrinha fica dando embigada no cachorro macho. Isso é normal? Não é normal. O que é embigada? Embigada, Marcos. Eu vou dizer o que é embigada. É quando ele fica, vou falar um termo mais popular ainda. Fica mengando. Você também não vai saber o que é mengando. Fica tentando popular, cruzar. Fica sarrando no popular, né? Isso, Marcos, é isso. Marcos não sabe o que é embigada, não sabe o que é mengada. Diga aí como é, Geraldinho. Não, embigada eu não sabia, não. Diga aí, Geraldinho. E você se lembra embigo. Embigo, então você já vê mais ou menos onde está próximo. Mas só pra gente rir aqui um pouco. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Então isso daí muitas vezes pode ser um hábito que ela criou, mas também em cadelas é comum isso acontecer quando ela está no cio ou quando ela tem, Marcos, principalmente cistos foliculares, que aumenta a quantidade de estrógeno nesse animal e ele fica com essas características aí de estar sempre dando umbigada ou mengando, viu, Marcos? Para você aprender essas duas nomenclaturas populares. A chance disso virar meme é grande, viu? Com certeza. Lá, então, né? Tá, mas responder aqui a pergunta. Já estamos providenciando aqui a umbigada de Marcos, para ele ficar mengando. Tem uma cachorrinha com 4 anos, ela entra no cio e nunca apliquei injeção para ela não tomar cria. Isso é prejudicial para ela? Quem pergunta é Dilva do Valfredo. Não, Dilva, não é prejudicial para ela. Pelo contrário, essa questão de você não aplicar esses progestágenos, ele diminui assim a possibilidade dela aparecer com câncer de mama. O que a gente indica é, se você tem sua fêmea não tem ela para reprodução, que você procure castrá-la o quanto antes para diminuir assim os riscos de possibilidade de aparecimento de câncer de mama ou de outras doenças. Dr. Robson Góes, médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir inclusive aí a Veteripet no Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. E hoje eu já fiquei sabendo o que é embigada. Obrigado, Marcos. Eu não ia repetir esse nome embigada não, porque senão o pessoal vai ficar tirando seu couro. Mas, veja só, Marcos, agradecer às pessoas que nos seguem no Instagram. A gente tá sempre lá para trazer informações, trazer dúvidas, né, tirar dúvidas, descomplicar a criação de cães e gatos. E desejar a todos um bom final de semana. 8h04. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95 nesta manhã de sexta-feira. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos. Realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84 3206 3750 99692 3310 em Natal ou WhatsApp 84 98740 7034 em Caicó. Crio Soluções Ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia, uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos. Aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento, canal e outros. Faça agora uma avaliação gratuita. Isso mesmo, avaliação gratuita. Agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo. Marque sua avaliação agora mesmo.
Fone 99602-8274. 99602-8274. Clínica Fácil Odontologia. Avenida Coronel Martiniano, número 1295, Penedo, ao lado da Academia de Irã. Siga nosso Instagram, @Clínica Fácil Odontologia. O Grupo Ligzard comemora seu aniversário de 40 anos com uma festa de preços baixos para você. Confira as ofertas da Sexta da Carne. Costela bovina salgada quilo, R$ 22,90. Peito bovino verde quilo, R$ 28,90. Maminha bovina verde quilo, R$ 34,99. Picanha bovina quilo, R$ 46,99. A promoção dos 40 anos do Grupo Ligzard tem sido um verdadeiro sucesso.